Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Para quem não nos conhece, eu sou Grace Rodrigues, sou diretora da FBDE Nexion. Somos uma empresa de consultoria em marketing, vendas e gestão de negócios. Temos 45 anos de mercado com mais de 1.500 projetos realizados por nossos consultores sêniors. Iniciaremos agora a live café, retomada do mercado, uma visão de fora, mudanças no cenário internacional. Nós disponibilizamos para todos vocês que estão nos assistindo o e-mail live@fbde.com.br para que vocês possam fazer comentários, sugestões e compartilhar a experiência de seus negócios. Hoje, os convidados para a nossa live são, primeiro, Adriana Markmann. A Adriana, ela tem formação em ciência da computação, tem atuado nos últimos 15 anos na área de gerenciamento de informações, Analytics e Business Intelligence, tendo o privilégio de trabalhar em várias empresas como Best Buy, SAP, HSBC, Deloitte, entre outras. Bom dia, Adriana, seja bem-vinda. Adriana, conta pra gente há quanto tempo você está no Canadá e em que segmento empresarial você está atuando hoje? Bom dia a todos, eu queria agradecer ao FBDE pelo convite, agradecer aos colegas Thomas e Anderson. Meu nome é Adriana Markmann, eu estou no Canadá há 18 anos, na província de British Columbia, Vancouver. O Canadá é organizado em províncias, e Vancouver é uma das segundas províncias do Canadá. Eu vim para o Canadá 18 anos atrás e nos últimos 15 anos eu tenho trabalhado, minha formação foi no Brasil, em ciência da computação, mas eu me apaixonei pela área de Business Intelligence e Analytics, e tenho me dedicado a essas áreas atualmente. Eu sou diretora na Unbounce. Unbounce é uma empresa de tecnologia na área de marketing, e eu sou diretora na parte de gerenciamento de dados e analytics. E essa área da inteligência artificial, principalmente no ramo de machine learning, e a gente chama de ciência da decisão. Um exemplo simples seria, se você observar o Netflix, a primeira vez que entra no Netflix, o Netflix não conhece a gente, então eu vou lá e seleciono meus filmes, e a partir do momento que eu começo a interagir com o aplicativo, os algoritmos vão começando a aprender sobre mim, sobre a minha informação. Isso é chamado machine learning, só para ajudar um pouco o pessoal a entender. Perfeito, Adriana. Perfeito. Muito obrigada, seja bem-vinda. Queria apresentar também Anderson Carobresi. O Anderson tem a formação em administração, marketing e gestão de negócios. Teve uma atuação técnica e executiva em diversos segmentos de mercado, como varejo, saúde, área financeira. E, além disso, atuou por mais de 5 anos como consultor sênior do FBDE Nexion, atuando nas áreas comercial, vendas e marketing. Seja bem-vindo, Anderson. Conta pra gente há quanto tempo você está nos Estados Unidos e em que segmento você está atuando agora. Oi, Grace. Obrigado pelo convite. Quero dar uma saudação também para os colegas que estão participando, o Thomas e a Adriana, todo o pessoal do FBDE, todo mundo que está tendo a oportunidade de assistir a gente também. Bom, eu tenho minha carreira toda desenvolvida no Brasil, e nos últimos 5 anos estou vivenciando essa carreira aqui nos Estados Unidos. Nos últimos 2 anos e meio estou atuando na indústria farmacêutica, na área de serviços corporativos, especificamente em finanças, então uma área de grande suporte para todas as operações da empresa, e acho que a gente vai ter muita coisa para falar durante essa live, experiências, observações. Os Estados Unidos, querendo ou não, é o maior mercado do mundo ainda em termos de consumo, em vários índices, então acaba sempre sendo uma espécie de referência para outros países, para outros mercados, e como tem sido já há algum tempo para o Brasil também. Então, eu espero poder contribuir um pouco com algumas observações, alguns insights que a gente tem por viver aqui nos Estados Unidos. Perfeito, Anderson, muito obrigada. E gostaria de apresentar também Thomas Erbacher. Seja bem-vindo, Thomas.
não é um sobrenome fácil, né, de se pronunciar. O Thomas, ele é nosso sócio na GeoNexion, é a nossa unidade nos Estados Unidos. O Thomas é desenvolvedor e programador autodidata de soluções em geoprocessamento, sócio fundador de agronegócio no Brasil e sócio administrador de uma importante empresa na área de fitas gomadas na Alemanha, dentre outras atividades e negócios. Bom dia, Thomas, seja bem-vindo. Conta pra gente a sua vivência entre Brasil e Alemanha e hoje como que você se dedica a esses negócios. Muito obrigado, para mim já boa tarde, nós estamos aqui na Alemanha já algumas horas adiantado. Muito obrigado também para o convite para esse live e eu fico muito contente com o Anderson, com a Adriana, fazer isso junto com vocês. E na Alemanha, o clima no momento é de verão, nós estamos numa situação muito boa, Eu no momento trabalho nessa empresa de Alemanha de fitas gomadas, uma maneira de fechar caixas de papelão com uma fita de papel em vez de uma fita de plástico, que é uma retomada de uma técnica antiga que foi quase esquecido, fita plástica quase tomou todo o mercado. Nós estamos muito contentes também na parte ecológica, que essa fita se nova aplica muito no negócio. Fora desse, eu sempre gostei muito da parte de informática, especialmente de mapas geográficos, e assim eu desenvolvi, junto com a FBDE, vários softwares já das décadas passadas, que sempre fomos parceiros, e hoje sempre inventamos novos aplicativos para ajudar na área de marketing, geomarketing e de ajuda de posicionamento do negócio, na posição certa, no mapa e no mundo real das empresas. Perfeito, Thomas. Você chegou a morar no Brasil, né, Thomas? Você esteve aqui. Eu fui para o Brasil de jovem. Eu nasci nos anos 50 da década passada, e na Alemanha do século passado, e depois, com 20 anos, eu aventurei, gostei, saí um pouquinho da Alemanha, pensei que é um país muito perfeito para mim. Fiz lá um trabalho de reflorestamento, eu gosto muito de árvores araucárias, e junto com alguns amigos nós fizemos uma fazenda de plantar araucárias e criando cavalos. Foi uma aventura de juventude. Além disso, comecei com informática, num ambiente muito sossegado, onde tu tem realmente vontade de produzir uma coisa disso. E assim, com o tempo, conhecemos. Perfeito, Thomas. Na verdade, a gente vai entrar agora efetivamente no tema da live, né? Então, queria compartilhar com vocês um pouco desse contexto e chamando um de cada vez para que pudesse nos trazer a visão do seu país, a visão desse momento que vocês estão passando. A gente está num mundo em rápida transformação, né? Numa evolução que está sendo trazida já há algum tempo pela tecnologia, pelo digital, agora mais do que nunca pela biociência, dentre tantos outros fatores que vêm acelerando mudanças, quebrando paradigmas, mudando empresas, mudando as pessoas e a forma de consumir, né? Então, a partir desses avanços, nós observamos um impacto muito grande na maneira de fazer os negócios e, como já foi citado, a maneira de consumir produtos e serviços. Não bastasse toda a evolução tecnológica e digital que a gente está vivenciando nos últimos anos, nós entramos aí nos últimos 6 meses numa freada da economia global em função da pandemia. Então, eu queria trazer primeiro a sua opinião, Thomas, vou te convidar para responder primeiro essa pergunta, que diante desse cenário, qual é a sua opinião em como as empresas e as pessoas estão atravessando esse período, aí principalmente na Alemanha, e o que você entende que isso vai ser implementado como permanente nesse processo irreversível de evolução? Fica à vontade. Pensei de último tempo bastante que realmente que vai ficar, o que realmente essa evolução vai trazer para nós, que vai ser uma coisa permanente, tá? E com certeza, olhando para trás, algumas ideias foram muito boas, mas uma parte foi realmente adaptada nas empresas e também nas pessoas. Outras coisas foram sonhadas muito alto, mas não se realizaram.
Na minha juventude, a evolução e a tecnologia alta era uma coisa, nessa época a pessoa foi para a Lua e nós pensamos, um dia nós vamos viver no espaço, nós vamos ter colônias em outros planetas, mais ou menos como hoje pensa de tecnologia digital, nós sonhamos, um dia vai ter um avanço no universo. Algumas coisas sobrou desses sonhos, tá? Que realmente se realizou, mas muitas outras coisas nunca se realizaram. E eu vejo hoje um pouquinho a situação parecidas. Tem muitas ideias boas, tá? Dessa evolução tecnológica que pode ser realmente eficaz. Acho que trabalhar em qualquer lugar do mundo é um sonho, tá? Hoje trabalhar em Lisboa, amanhã no Brasil, tá? O digital me liberou bastante. No outro lado, muitas pessoas hoje estão reclamando são dois lados. Do outro lado, me parece do preso de ser sempre presente digitalmente. Sempre tem que dar uma resposta. Ninguém tem mais paciência, me deixa um dia em paz, diz, hoje é um feriado, eu não quero responder. Meus amigos vão dizer, pô, tu não falou nada. Tá? E as empresas também cada vez mais cobram do funcionário, ele tem que ter 24 horas, 7 dias disponível para dar resposta para cliente, para diretores. Eu tive hoje em casa, por exemplo, um funcionário foi de férias, um documento importante que venceu hoje para ser preenchido, tá? Ele não fez. Eu sabia que vai me custar muito dinheiro e que não vou entregar esse documento. No final, fico contente que ele fez uma cópia em papel numa pasta AZ. Eu achei esse documento, terminei o processo e mandei. Então, eu acho que as duas coisas vão ficar. E pega um rumo um pouquinho diferente e aqui se adapta mesmo na realidade das pessoas. E não só que os nerds sonhando que pode funcionar dessa maneira. Perfeito, Thomas. Anderson, traz para a gente a sua visão aí nos Estados Unidos, o que você entende do impacto dessas mudanças no mercado, no consumo e no comportamento das pessoas. Ok. Bom, eu costumo falar que a questão da pandemia não trouxe necessariamente coisas novas em termos de criação, porém ela acelerou muitas coisas, muitas tendências que já estão acontecendo ao longo dos últimos anos. Eu acho que esse processo se intensificou com a pandemia, né? Então, falando rapidamente sobre uma questão mais macroeconômica, acho que todos os mercados foram afetados, nos Estados Unidos também não é diferente. Os Estados Unidos, que é um mercado baseado no consumo, se a gente considerar que quase 70% do PIB americano é baseado no consumo, quando você tem uma taxa maior de desemprego, quando as pessoas não podem sair para consumir, obviamente que isso é afetado. Então, houve sim uma queda aí. Eu estava dando uma pesquisada nos números, não sou economista para falar com mais profundidade, mas algo em torno de 12%, 13% no consumo americano, principalmente agora entre abril e maio. Já se espera um pouco uma retomada desse consumo agora em junho, porque muitas empresas estão retomando as atividades, empregos estão sendo retomados também. Então, espera-se que a economia já dê sinais também de uma recuperação. Em termos da empresa propriamente dita, Grace, eu acho que tem algumas questões interessantes que a gente pode falar sobre tendências de consumo, né? A pandemia, obviamente, trouxe essa questão da agilidade que as pessoas exigem para ter os produtos online, para ter as coisas que desejam via compras de e-commerce, coisas desse tipo que continuam se acentuando, estando muito fortes. E, além de tudo, as empresas que estão com problemas de aglomeração nas suas empresas, então está todo mundo trabalhando de casa, né? Mas quem trabalha, quem produz, tem que produzir dentro da fábrica. Então, tem todo um cuidado extra e tem que suprir ainda uma demanda de pessoas que estão mais exigentes, querendo que seus produtos cheguem na mesma velocidade que antes. Então, alguns paradoxos estão acontecendo também no meio disso tudo, né? Eu vejo que o consumo das pessoas se intensificou por estar em casa também, né? A compra de alimentos se intensificou muito, contrário até do que acontece em alguns mercados. Os supermercados estão contratando aqui. Então, grandes redes de mercados estão contratando gente para atender a demanda
agora desse novo perfil do consumidor que está comprando online, que está pedindo para entregar online. Então, você vê redes de mercado contratando, farmácias contratando, porque também entraram neste perfil de entrega online, que a farmácia aqui, em alguns momentos, é competidora do supermercado também, porque ela tem uma gama de variedade de produtos maior do que no Brasil, né? Então, comida, eletrônicos, tudo que é voltado para o uso da pessoa em casa, tem, assim, explodido de uma maneira impressionante. Só como um exemplo rápido, eu não quero me estender, porque tem mais perguntas e mais pessoas para falar. Comprei meu filho fez aniversário durante essa pandemia, e aí ele queria um computador, esses computadores de jogar, esses de gamers, né? Aí é um preço um pouco caro. Eu falei, olha, não sei se você está merecendo tanto, né, de aniversário, um computador nesse valor. Então, pai, vamos comprar as peças e eu monto o computador. Interessante, né? É uma oportunidade dele aprender também. Então, compramos algumas peças online. Algumas peças não tinham online, nós compramos de uma loja local. E aí eu tive que buscar nessa loja local durante esse período de pandemia. Eu não acreditei a quantidade de pessoas que estavam indo na loja para comprar produtos eletrônicos, que virou, como que eu posso dizer, um item até de primeira necessidade, entre aspas, porque as pessoas estão em casa e fazem mais uso dos eletrônicos também. Entretenimento, né? Entretenimento, jogos, ou até trabalho entra nessa história também. Então, assim, impressionante como outras áreas de consumo acabam se despertando durante esse período, e aqui tem sido uma tendência forte, essas áreas que eu falei, a área de limpeza também, higiene pessoal, que você vai no mercado, não acha álcool gel, não achou uma época papel higiênico, produto de limpeza para casa. Então, assim, outras áreas estão se ajustando a isso também, né? São tendências, e eu acredito que daqui para frente também o consumidor americano ele vai ficar mais exigente com esse quesito de limpeza na sua casa. Perfeito, Anderson. Adriana, traz para a gente a sua visão do Canadá. Como está o impacto dessas transformações no mercado, no consumo, e que devem ficar nesse momento pós-pandemia? Interessante. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o Canadá, né? No Canadá, em geral, a gente tem 37 milhões de habitantes e organizado em províncias. As 3 maiores províncias do Canadá são Ontario, BC, British Columbia e Quebec. Em BC, a gente tem 5 milhões de habitantes, e a economia do Canadá, ela é 70% voltada para a área de serviços. Só por aí a gente consegue avaliar o impacto nesse período de Covid, onde a fase primeira, que começou em março, ocasionou o fechamento de todos os estabelecimentos de serviço, com exceção de supermercados, farmácias e hospitais. Então, até as áreas médicas consideradas não essenciais foram fechadas. Então, observando-se isso, e se a gente aliar que esses serviços tiveram que ser fechados, o que a gente viu, a tendência foi um aceleramento da plataforma digital, como para todos, né? O working from home se tornou padrão das empresas, e aqui é chamado no Brasil home office, aqui é work from home. Então, as empresas já, como também um fator interessante é que o Canadá, ele é um hub de empresas de tecnologia, tem muitas empresas de tecnologia que têm o seu centro no Canadá por conta da moeda. O dólar canadense é mais ou menos 25%, 30% mais barato que o dólar americano, e a proximidade entre Brasil e Canadá é muito grande. Muitas empresas que são americanas, elas colocam seus escritórios no Canadá, como, por exemplo, a Microsoft, a Amazon e essas outras empresas. Então, com isso, ela já tinha uma plataforma digital estabelecida, escritórios e funcionários trabalhavam de forma remota. Com o Covid, isso foi acelerado, então a gente viu empresas com 10 mil funcionários ou 5 mil funcionários mudando totalmente para a plataforma digital, trabalhando virtual, e com auxílio também das ferramentas, né, de colaboração que hoje em dia você consegue utilizar, não só de vídeo, mas de onde você está trabalhando, como se estivessem todos na mesma sala e colaborando, né, colocando como
se simulando um pôster, né, colocando pôster na parede. Então, acho que aliando a isso e o consumo também canadense, que a gente aqui tem serviços de delivery para grossos supermercados, né? Supermercados têm essa entrega a domicílio, nas empresas que não tinham, aceleraram esse desenvolvimento. E porque houve também uma limitação muito grande até em supermercados, do número de pessoas diário que era permitido. Em todos os supermercados e também como se fossem padarias, né, empresas menores que ofereciam alimentos. Uma outra tendência muito curiosa que passou a acontecer foi todos os restaurantes, não foi mandatório, mas o fechamento, para se manter aberto, teria-se que se colocar uma série de procedimentos de segurança que ficou inviável para a maioria das empresas. Então, o que eles passaram a oferecer, então, todos foram fechados, e o que eles passaram a oferecer também, que a gente via até restaurantes de poder aquisitivo alto, oferecendo, na verdade, entrega especializada de alimentos e ingredientes para que as pessoas preparassem as suas comidas. Isso foi muito curioso. Com relação ao suprimento, teve-se uma queda, os primeiros mês e meio, 2 meses, foi complicado, com falta de muita coisa, principalmente os utensílios de segurança, né, de limpeza, o gel, a máscara. E aí o que aconteceu? O governo também, como ele estabeleceu as medidas de segurança, ao mesmo tempo ele ofereceu várias medidas de suporte no primeiro nível às pessoas que ou estavam desempregadas e que não conseguiram arrumar emprego porque o Covid surgiu, né, se estivessem desempregadas de janeiro a março, elas poderiam ter auxílio, esse crédito. As empresas que tiveram que fechar, se manter fechadas, receberam subsídios, por exemplo, empréstimos a valores baixíssimos, 0%, e até com poderiam não pagar, né, 20% seria, como que se fala? Fundo perdido. Fundo perdido. E complementação das folhas de pagamento, para não haver demissão, eles fizeram um complemento de até 20 milhões para as empresas, para conseguir manter a folha de pagamento. Então, com isso tudo, a economia foi ajudada. Então, a gente está já na fase de estabilização da curva, onde os números já estão bem baixos, estamos entrando já agora na fase 3, estamos na fase 2, e aí os restaurantes e alguns serviços já foram abertos, com as regras estabelecidas, mas também se teve um impacto grande de várias empresas pequenas fecharam, vários restaurantes menores fecharam, e o nível de desemprego que a gente observa, normalmente é na faixa de 4% a 5%, teve uma acentuação, está na faixa de 7% nesse momento, pelo que eu estava olhando. Entendi. Perfeito, Adriana. O que a gente percebe, né, que o Brasil, na verdade, ele acaba sendo um exportador de matérias-primas e alguns produtos primários, principalmente quando a gente fala de agronegócios, né, soja, café, cana-de-açúcar, entre outros. E a gente tem um parque industrial que, nesse momento, ele está se desenvolvendo e está se modernizando. O que nós temos favorável é em relação justamente à valorização do dólar. Então, ou seja, como o dólar está muito valorizado no nosso mercado, o real acaba tornando os nossos preços muito mais competitivos no mercado internacional. Isso também acaba se refletindo um pouco nas atividades de serviços, né? Nessa perspectiva, eu queria convidar primeiro o Anderson agora para essa pergunta. Você acredita que as empresas brasileiras elas deveriam intensificar, Anderson, a prospecção por oportunidades para poder exportar seus produtos e serviços para os Estados Unidos? Você acha que é um momento favorável? Na minha visão, obviamente por conta do dólar, acaba se tornando uma oportunidade interessante para as empresas, né, focarem no mercado internacional nos Estados Unidos. Porém, eu vejo que eu não percebo no Brasil uma questão mais estruturada para as empresas se organizarem para fazerem exportações dos seus produtos para os Estados Unidos ou para qualquer outro país que seja. Tem iniciativas, sim, obviamente, já do passado no Brasil,
incentivos à exportação, mas eu acho que ainda é um pouco tímido em relação ao que o mercado americano tem para se consumir, para oferecer. Eu acredito que fica muito a cargo do empresário, do empreendedor, que é mais ousado, arrojado, depende muito do tipo de produto também que ele está oferecendo, então um produto que se encaixa melhor às necessidades, ou a uma necessidade existente no mercado americano, então o empresário perspicaz, ele acaba percebendo isso e fazendo com que a exportação aconteça. E então, assim, eu acho que vai ainda ficar na mão de cada empresário dentro da sua oportunidade de negócio, dentro do seu produto ou serviço que vende. Operar no mercado americano realmente não é fácil, porque é um mercado grande em termos territoriais, é um mercado bastante competitivo, tem muitas marcas para todo tipo de item de produto que você conheça. Então, são ainda poucas marcas brasileiras, tirando o agronegócio que você bem colocou, em termos de marcas, são poucas ainda que você olha e fala, poxa, essa marca realmente brasileira está fazendo bonito fora, né? Nós temos, até citamos em um outro bate-papo nosso, tem a Tramontina, que tem uma presença impressionante aqui. Você vai nos clubes de compra, no Sam's Clubs da vida, no Costco da vida aqui nos Estados Unidos, você vê muito Tramontina, que é uma marca de 110 anos aí no Brasil, né? Você tem Havaianas, Alpargatas, Havaianas, que tem aí uma penetração boa, que colocou o seu produto como um item de moda aqui no mercado, então um posicionamento muito interessante também. Mas assim, de cabeça você não lembra muitas marcas que você fala assim, puxa, olha quanta marca brasileira que a gente tem. Temos a Embraer, que é um caso simbólico também, de orgulho para nós, né, que recentemente teve um quase acordo com a Boeing. Então, assim, poucas marcas grandes ainda figuram no cenário internacional, mas a oportunidade sempre existe. Basta o empreendedor caçar, estar aberto para isso, vir conhecer o mercado, que sempre há uma oportunidade para se fazer um bom negócio. Perfeito. Adriana, qual que é a sua visão em relação ao Canadá? Há oportunidades para buscarmos oportunidades de exportar para o Canadá nesse momento? O canadense é bastante patriota, né? Então tem um incentivo muito grande à compra de produtos canadenses. Então se observa quando a maioria dos produtos eles vêm com selo Made in Canada. E um outro ponto forte é que a população busca muito a origem dos produtos, né? Se os produtos têm um selo de qualidade acima da qualidade de produção, por exemplo, se são feitos com produtos orgânicos, ou se eles não foram geneticamente transformados, é um símbolo chamado que é non-GMO, que é bem importante aqui no Canadá. Então, um outro ponto que é importante a salientar é que acho que, 60% ou 60% da nossa importação vem dos Estados Unidos, pela proximidade de mercado e acordo entre os países, e os outros 30% são distribuídos em outros, por exemplo, uma parte vem da China, da Índia e outros países. Dizendo isso, eu acho que o Brasil tem uma riqueza maravilhosa de produtos, principalmente na agropecuária, na parte de frutas, vegetais, e existe uma possibilidade imensa se considerar esses fatores de importância para o Canadá. Um outro ponto que eu acho muito interessante é que o brasileiro é muito criativo, né? As ideias, a tecnologia, o que o Brasil pode trazer nessa área é vasto. Eu vejo, por exemplo, na minha empresa tem 5 brasileiros e que vieram e que estão, e a gente vê que a importação de pessoas qualificadas ou de ideias, né, que venham, vão desbravar outras áreas, eu acho que é uma possibilidade tremenda. Então, não desconsidero essa possibilidade, acho que o acordo é possível, mas no momento, até pelo Covid, tem tido até um reforço da economia local, no sentido, até agora tem uma campanha, né, que a gente está entrando na fase 3, chamado Travel in Canada, viagem no Canadá, e mostrando os parques, a beleza natural, para promover e trazer o mercado de volta na área de turismo.
uma recomendação que eu vejo que o turismo no Brasil, ele não é divulgado, né? Uma área, por exemplo, que para mim, nós temos tanto a oferecer. Eu acho que se você fizer uma divulgação forte nessa área, existe essa possibilidade, né, de abertura maior de mercado. Perfeito, Adriana. Thomas, traz para a gente. É um momento de buscarmos oportunidades de colocar nossos produtos, nossos serviços no mercado alemão? Eu acho que existe. A Alemanha, primeiramente, importa bastante produtos agrícolas. Tradicionalmente, que ele não produz, tá? E nosso clima não produz muitas coisas importa. O Brasil é conhecido, por exemplo, passado de um grande produtor de café, e tinha uma fama, cacau também, tinha uma fama. Mas hoje eu vejo as pessoas cada vez mais vejam um produto ecológico correto produzido. E outros países, como Colômbia, faz um exemplo perfeito, coloca nesse marca, cria pequenas cooperativas, eles se juntam, produz junto e coloca isso, se chama Fair Trade, no mercado, que é muito valorizado. O que o alemão quer? Se ele toma um café, que o produtor é que também vai ser beneficiado se ele compra o café dele, e não só o importador, a indústria de torragem do café, e a embalagem, o comércio. Não, tem que ter um bom parte e fica lá no produtor. Então, outros produtos que o Brasil produz na parte de agronegócios, são produtos que têm, vamos dizer, na Alemanha, um gostinho mal, porque sempre o alemão pensa isso vem de desmatamento amazônico, tá? E ninguém vai dizer esse soja foi plantado no Paraná e no Rio Grande do Sul. Então, muitas empresas hoje escrevem no pacote, esse produto não veio de desmatamento, tá? Até empresas como Unilever, veja que o consumidor olha para isso, tá? De onde vem isso? Eu vi na televisão alemã um teste que fizeram, pegaram produtos de alimentos e analisaram não só o que está dentro do produto, onde foi plantado. É incrível. Tu consegue saber a localização de cada grão, de cada produto, onde ele cresceu. E se mostrar países onde planta e dizem que vem de outro lugar, que faz chamamos de greenwashing, tá? Dizem que foi produzido no ato ecológico, na verdade foi misturado com outros produtos. Os europeus estão muito sensíveis disso. Se o Brasil realmente quer ganhar mais espaço disso, acho que ele tem que andar esse caminho. Faz produtos sérios, que também tem uma possibilidade de mostrar como o produtor local vai ser beneficiado com isso, e aqui tem um mercado, um nicho onde pode entrar. Não é esse mercadão grande, onde tu vai vender já containers de produto, mas um produto valorizado com bom preço, que ajuda realmente também o produtor, e não só a parte do comércio. Eu acho que existe chance, mas não é fácil. Entendi. Num outro momento, Thomas, eu lembro que você me comentou que para o alemão é mais importante a segurança da procedência, né, se há trabalho escravo ou não, do que efetivamente o preço do produto final, né, um outro nível em termos de patamar de consumo. Só como uma complementação desse assunto, você acha que a atividade industrial local está sendo incentivada na Alemanha nesse momento? No momento, produtores rurais ou produtores de alimentos são bastante incentivados, saindo fora dessa produção em massa, animais criados em massa, ou também monoculturas de plantio, que normalmente traz pragas e necessitam muito agrotóxicos. Essa discussão da Bayer, que comprou o produto do Roundup, tá? Que pagou uma multa enorme agora, é muito sensível esse mercado, tá? Então, eles querem hoje plantar de uma maneira que pode ser num estilo de expansão, mas não numa forma que é um produto único que só cresce quando tu usa bastante agrotóxicos. Eles são muito sensíveis nessa parte, querem produtos com selo bio, com selo que ele realmente vem comprovado de uma área que não usa agrotóxicos. E esse, para muitas empresas, é complicado fazendo isso. Entendi. E hoje estão estruturados para
ainda esse conceito para nós passado, que é importante o seu preço. Que outro problema do alemão, ele não quer pagar nada no supermercado quando é um produto assim já processado. Ele tem que ser baratíssimo. Tá? Entendi. Isso valoriza quando ele veja, esse aqui realmente vem do produtor, isso é uma coisa especial. Ele quer fazer, para ele, importante quando ele compra uma coisa, ele tem uma sensação de ser diferente e ser melhor. Se é uma coisa que já fica congelada, empacotada, ele não quer pagar muito. Aí se é industrializado, isso tem que ser barato. Entendi. Entendi, Adriana, você acha, no seu ponto de vista, no Canadá, as indústrias elas estão sendo apoiadas nesse momento? Estão sendo incentivadas algumas atividades locais em função da pandemia, não? Sim, totalmente. O governo lançou um programa muito positivo, $1 bilhão destinado a incentivar as indústrias locais, a ajudar a recriar, né, o país. E desde abril, final de março, esse incentivo foi lançado com o objetivo de até suprir a necessidade do Covid, né, de produzir máscaras locais, respiradores, tanto é que não tem falta de respiradores em hospitais, a gente tem em excesso agora, porque as empresas se voltaram, empresas que tiveram que fechar por conta da pandemia, elas refocaram a produção para essas áreas de emergência e suprir a falta local, né, de alimentos ou de produtos que eram necessários. E como o Thomas falou aqui também, essa questão do fair trade é extremamente importante. Então, todas as empresas que focam, né, que estão focadas em pagar justamente os empregados, né, conseguir esse selo e produzir de forma justa, ganham incentivos maiores nesse momento. Então, fica aí também a dica para o Brasil de tentar focar nessa área, né, de como montar a sua produção, alinhando a não ter pesticidas, em pagar justamente os funcionários e aí conseguir elevar um pouco o patamar para a exportação para o Brasil, para outros países. Entendi. Anderson, nos Estados Unidos, o governo, a sociedade está apoiando a produção local? Sim, a sociedade e o governo estão apoiando a produção local. Os Estados Unidos já tem vários programas de incentivo à indústria aqui, né? É conhecido mundialmente por ser um bom lugar para fazer negócios, né? Do ponto de vista de organização comercial, de organização de empresas. Então, sempre já existem os incentivos, programas estabelecidos há anos aqui, que continuam sendo aplicados durante esse período de Covid. Fora isso, a questão nacionalista também, social e nacional, porque o americano também é bastante nacionalista. Então, hoje você vê a tendência do mercado começar a consumir os produtos made in America, porque isso incentiva a indústria local e também acaba sendo que uma espécie de proteção para o mercado, para que a economia se volte muito mais rápido ao normal. Querendo ou não, a China, como grande produtora de itens de baixo custo, continua em todos os ambientes, em todas as áreas que nós compramos. Se você olhar, pesquisar, você vai achar um produto made in China, porém naquelas áreas talvez onde se exige um pouco mais de comprometimento ou de segurança, onde você possa rastrear realmente a procedência do produto, aí está se preferindo e dando-se incentivo para produtos feitos nos Estados Unidos. Então eu vejo que isso é uma tendência, sim, que veio para ficar e vai continuar, né, como forma de valorizar o mercado local. Além disso, só complementando, eu vejo hoje, enquanto acho que o Thomas estava falando, me veio à memória aqui uma outra grande tendência que está acontecendo nos Estados Unidos, e por conta do Covid também, mais uma vez, se acelerou, que são a questão dos produtos orgânicos, que ele estava falando de alguns itens e me fez lembrar isso. Os produtos orgânicos hoje, nos Estados Unidos, é uma realidade muito forte.
Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, existe uma rede de supermercados aqui nos Estados Unidos, que é a Whole Foods. Ele está espalhado nos Estados Unidos inteiro, que só vende produtos orgânicos. É assim, uma rede assim, que cobra um preço premium para os seus produtos, mas que tem um consumo muito alto, uma demanda muito alta. E, coincidentemente ou não, a Amazon comprou essa rede faz questão de 2 anos e pouco atrás, né? Então, você percebe que uma das maiores empresas do mundo, né, decidiu adquirir um supermercado que vende produtos orgânicos. Com posicionamento bem exatamente. Definido, né? Então, está bem definido o caminho que a empresa está enxergando para o mercado e, obviamente, com o poderio econômico que essa empresa tem, vai e já está incentivando, potencializando toda essa característica, esse mercado de produtos orgânicos através dos seus canais online de vendas, através das próprias lojas. Então, é uma tendência que veio para ficar também, né? E isso, obviamente, você consegue de uma maneira mais fácil com produtores locais, incentivando a agricultura de produtos orgânicos, produção desses tipos de produtos para abastecer esse mercado, que é um mercado que a gente percebe que está crescendo cada dia mais e está entrando na casa de todo mundo. Antes era restrito a um grupo pequeno de pessoas. Hoje todo mundo consome produto orgânico. O que a gente percebe aqui no Brasil também é que esse desafio que nós estamos atravessando trouxe uma preocupação com a saúde e com o indivíduo, né? Então isso se torna prioridade nesse momento. Para a gente fechar a nossa live, que a gente já está com quase 45 minutos, eu vou para uma última pergunta, vou começar pela Adriana, a gente vai ter mais ou menos 2 minutos cada para vocês trazerem a visão de vocês. A gente vê vários especialistas, né, vários consultores no mundo inteiro afirmando que os próximos 5 anos vão ser decisivos e irreversíveis no quesito uma revolução industrial, onde a gente vai deixar o mundo analógico para trás e mergulhar definitivamente nesse mundo digital. Então a gente está falando de conexão entre mercados e pessoas, a evolução da inteligência artificial, a indústria 5.0, o home office aqui no Brasil, o work from home, né, como é Estados Unidos e Canadá, ou seja, o conceito de delivery, né, o produto vindo até o consumidor, não mais o consumidor até o produto. Vocês entendem, você, Adriana, você entende que as atuais lideranças das empresas, não só em quantidade, mas em qualidade, elas estão preparadas para esse novo mundo? Bom, na verdade preparem-se para o novo mundo, né? Ele está aqui e eu acho que aqui na América do Norte, isso já começou há algum tempo, há alguns anos, a gente já faz, a mudança, né, para o Omnichannel e o mundo digital já vem começando há algum tempo e agora se acelerou completamente. Empresas, se você não tem uma plataforma digital forte, ou não preparou ainda a organização para trabalhar work from home ou home office, essa é a hora de você montar seu plano. Várias empresas que abriram escritórios, até prédios novos em construção, que ainda estão aqui em downtown, por exemplo, a Amazon e a Microsoft tinham prédios gigantes, elas já anunciaram que esses prédios eles vão reposicionar e todo o setor, as pessoas vão trabalhar virtualmente, opcionalmente, se elas quiserem. Tem também, provavelmente, o que já tem sido conversado, um impacto em salários, estão se negociando, né? Bom, se a minha mão de obra vai ser trabalhada remotamente, qual é o impacto nos salários? Se você não começou a sua estratégia tecnológica e digital, ou ainda não embarcou na área de inteligência artificial, que pode ser feita de várias formas, eu aconselho você a começar como projetos pilotos, projetos pequenos. A gente vê aí coisas em prática já, por exemplo, o drone, que muita gente vê como uma ferramenta de fotografia. Na verdade, tem vários estudos de ferramenta de delivery, pegar o drone para fazer delivery em áreas remotas. Desenvolve a tua ferramenta de personalização no seu website, quando o seu comprador for. Eu adoro comida orgânica, você sabe, você vai começar a entender pelos algoritmos que isso é o que você vai oferecer para mim. E tem várias formas bastante práticas e simples de se começar, né? Adiciona no teu planejamento
exploração dessas ferramentas. E se você não tem ainda, né, não ofereceu ainda o teu produto no mercado digital, é o momento de começar, e incluir também os funcionários nesse processo. O governo também, uma outra área aqui que tem bastante foco é impacto social, né, empresas investindo e dedicando-se seus orçamentos para o impacto social, diversidade da mão de obra. Isso está aqui com a gente, com o George Floyd, o que aconteceu nos Estados Unidos impactou o mundo todo, e aqui no Canadá o impacto foi gigante. Então, essas são as áreas que eu aconselharia: a inteligência artificial, os robots que podem auxiliar na automatização da sua força de trabalho, e um foco maior na área social. Perfeito, Adriana. Thomas, traz para a gente, você como empresário e acompanhando todo o mercado alemão, você acredita que as lideranças, elas estão preparadas para esse novo mundo que nós, na verdade, já estamos vivendo, né? Vocês estão muito mais avançados que nós aqui no Brasil. Tem duas colocações. As lideranças das empresas, às vezes, aqueles diretores que são da minha idade, mais de 60 anos, tá? Que não nasceram com a informática, eles aconteceram durante a vida deles. E ou mais ou menos se adaptou, são um pouquinho assustados, talvez, de realizar tudo isso dentro das próprias empresas. Nós temos bastante empresas produtivas e não tantos de serviços, onde a coisa é muito mais fácil para adaptar. A questão, quando vai para o chão da fábrica, tu realmente tem que fazer processos produtivos numa dessas palavras, indústria 4.0, por exemplo, onde está discutido o mundo. Todas as máquinas falam entre si, tá? A minha máquina produtiva 1 sabe que a máquina 2 precisa, porque a terceira já tem que fazer tal tempo. Isso é um sonho no papel, um sonho planejando isso. Depois, a mão de obra que consegue organizar isso dentro da empresa, tu não tem. E tu não vai ter tão fácil. Nós temos uma falta de mão de obra muito grande, de pessoas especializadas, mas parte de informática, de programadores, analistas, são muito raros. Então, na verdade, mesmo que tu tenha um ótimo projeto, tu vai muito difícil realizar isso com a mão de obra que tu tem disponível. Então, existe uma coisa, eu acredito, se tua fábrica produz bitcoins e tu só precisa só computadores, vai ser muito fácil fazer isso. Mas a maioria produz coisas reais, produtos que tem que ser muitas vezes também customizado para o cliente em muitos. Então, eu acredito, algumas empresas que estão num ramo que realmente quase tudo consegue fazer dentro de computadores e máquinas totalmente automatizados, sim, consegue fazer isso, tá? Uma máquina CNC que faz automaticamente peças, com certeza tu vai conseguir fazer isso. Mas eu conheço a maioria das empresas que fazem em segmentos onde mão de obra é muito importante. Veja, vai ser muito tempo demorar até essas empresas conseguem se adaptar para essa realidade. E são hidden champions na área deles. São especialistas, muitas empresas alemãs são especialistas no nicho do mercado, onde eles são, às vezes, os únicos que fazem isso. Eles conhecem, assim, se não tem muita concorrência no mundo, e também não vão riscar muito um projeto que eles sabem que talvez não consegue fazer de uma maneira competitiva, tá? Outros talvez têm mais pressão porque tem concorrência mundialmente e precisa competir e precisa automatizar quase tudo para fazer um preço bom, tá? Perfeito. A minha indústria, pelo menos, eu acho, tem máquinas ainda no século passado, são coisas bem antigas, tá? Eu tenho que manter duas fases. Uma fase moderníssima, quando compra uma coisa nova, mas as máquinas antigas também tem que ficar dentro da fábrica. Ainda são importantes, né, Thomas? Fazem produtos que também nós precisamos vender. Eu lembro que num outro momento você fez um comentário para mim e também foi bem importante. Ou seja, quando você está no meio de produção real, há muitos fatores que eles não são possíveis de entrarem nessa visão digital, né? E isso é uma realidade.
Anderson, traz para a gente a sua visão com relação às atuais lideranças nos Estados Unidos. As empresas locais, as empresas familiares, as multinacionais, elas estão preparadas para esse novo mundo? Eu acho que essas grandes mudanças ou tendências, invariavelmente, ou elas começam pelas grandes corporações ou pelas startups, que buscam já por natureza ter uma tecnologia ou uma forma de fazer negócio disruptivo, né? Então, elas trazem a novidade e elas são, às vezes, aqueles que quebram paradigmas do mercado. Eu diria que também aqui já a mudança toda de mercado já ocorre há alguns anos. A mudança não espera, ela não vai ser anunciada por alguém, chegou a mudança, ela já está acontecendo. Lideranças, podemos dizer que todos os níveis diferentes, alguns têm mais preparo do que o outro, depende da geração, depende da formação da pessoa, mas o certo é que as mudanças já estão ocorrendo, as empresas maiores, as grandes corporações, com certeza já estão abertas para isso. Então, mudanças simples, e a gente fala, não precisa ser uma coisa gigantesca, né? Estamos falando de trabalhos operacionais dentro de uma área administrativa, onde o funcionário gasta 3, 4 horas para fazer um trabalho, uma rotina num Excel, por exemplo, onde um botzinho, um robozinho vai fazer aquele trabalho em 5 minutos. Então, você está salvando 4 horas de trabalho por dia de uma pessoa. Estou falando de um caso, um exemplo bobo e simples que você pode realizar dentro da empresa, que já é uma realidade acontecendo em todos os lugares. Então, se você somar isso por 10 funcionários, vezes 20 funcionários, quanto tempo que você vai estar economizando? Não é? Então, essas pequenas coisas que eu vejo que são mudanças, são incrementos que estão acontecendo, e que ninguém talvez tenha parado para pensar assim, qual é o impacto geral disso tudo? Mas ele existe, ele está acontecendo. E, invariavelmente, as empresas médias, pequenas, vão ser também influenciadas por isso e devem já começar a buscar uma forma de você se organizar para viver essa realidade nova do mercado, onde tudo é automatizado, onde tudo é rápido, onde tudo acontece num piscar de olhos, né? Curiosamente, hoje pela manhã, eu recebi uma propaganda no Facebook, um dealership, uma concessionária de carros, vendendo carro online. Mas não é a venda convencional que a gente está acostumado. Você compra o carro online, paga online, tudo online, não tem contato com pessoas, e aí você se dirige a um determinado lugar, você escaneia um código de barras ou digita uma senha, aqueles elevadores automáticos já puxa o carro do estoque e te entrega, você sai com o carro. Quer dizer, é um processo, obviamente, que é embrionário, eles já puseram em prática para testar, mas já tem gente pensando nisso, é isso que eu quero dizer. Então, você imagina a estrutura de uma concessionária de automóveis no Brasil, como a gente conhece, aqui também é a mesma coisa, sendo substituída por um lugar onde tem elevadores, puxando carros de estoque e te entregando na porta automaticamente. É uma coisa que vai mudar paradigmas, né? Com certeza. Então, essas coisas estão acontecendo. A gente tem que pegar, pular no bonde da mudança e abraçar a mudança. Não tem outra opção para nós. Perfeito, perfeito. Bom, eu queria agradecer muito vocês, né, pela participação. Para a gente poder encerrar a participação de vocês nessa live, Adriana, deixa uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo, para esses gestores e empresários. Qual que é a visão em termos de mudança nesse cenário internacional que você gostaria de deixar para eles? O que eu queria deixar a mensagem é que todos estamos passando pela mesma situação, né? O Covid impactou a todos e algumas pessoas de forma mais dramática que outros. Então, estejam abertos a novas formas de construir negócios, gerenciar pessoas e gerenciar empresas, e considere opções que você talvez não tenha considerado no passado, como permitir, né, que todos os seus funcionários estejam trabalhando remotamente,
a médio prazo ou a longo prazo, considere mudar, automatizar 10% da tua produção com os robôs que são colaboradores dos humanos, né? Então, com isso, você deixa os teus funcionários fazerem serviços mais estratégicos. Então, planta uma sementinha na área de tecnologia e essa sementinha, com certeza, vai dar frutos a curto prazo. Perfeito. Muito obrigada, Adriana. Anderson, sua mensagem final. Bem, eu acho que essa fase que a gente está vivendo, uma fase difícil, vai passar em relação ao Covid. Tudo que foi falado em termos de tendência e de aceleração, algumas coisas vão ficar, algumas vão se arrefecer, porque é natural que não permaneçam, a uma hora que você tem tudo voltando à normalidade, mas eu acho que as que são incentivadas para acelerar, elas vão ser tendências que vão se tornar, e já se tornaram muitas delas, uma realidade. Então é importante que o empresário, nós como mão de obra, vamos chamar assim, e o empresário em geral, esteja realmente aberto às mudanças, cabeça aberta, porque hoje o conhecimento vem de todos os lados, a informação vem de todos os lados, então a gente não pode agir mais com uma mente como a gente tinha há 10, 20 anos atrás. Então, cabeça aberta e busca de conhecimento pelo novo, pelo mais produtivo, pelo mais eficaz, porque hoje está bom, mas amanhã pode ser que alguém esteja fazendo algo melhor que você e vai ser muito rápido. Então, a gente tem que sempre estar ligado, não dá mais para cochilar e achar que atingiu o ápice daquilo que você poderia atingir. Amanhã pode não ser verdade isso. Então, temos que estar ligado em tudo que está acontecendo. Perfeito, Anderson, muito obrigada. E Thomas, traz para a gente a sua mensagem final. Eu quero ver primeiro, existe um lado positivo desse vírus e dessa situação, tá? Que nós começamos a repensar muitas vezes que os processos, a maneira como nós trabalhamos, negociamos e vivemos, ainda está tão perfeito como nós pensamos, talvez em janeiro ainda. E existe um paradigma que diz, quando se fecha uma porta, se abre uma janela, tá? Aqui a gente começa a enxergar agora, talvez outras visões são muito mais, assim, adequado para nosso futuro, que tudo isso que nós pensamos cada dia é igual. E eu vejo também uma coisa muito positiva social, que a gente começa de novo a conversar com pessoas que antes a gente nem observamos, porque agora nós temos uma nova situação que eu preciso dessas pessoas e eles também me precisam. E isso eu acho um positivo, deu uma boa mexida na vida social e também muitas empresas precisam agora repensar o plano de negócio dele, que talvez uma vez escreveram, deixaram na gaveta e dizem, é assim, e vamos para frente. Então, pode ser uma mudança muito positiva economicamente e social, e eu acredito que isso pode ser um caminho para muitas empresas se inventando de novo e enxergando novas oportunidades, simplesmente porque os velhos, no momento, não estão funcionando. Perfeito, Thomas. Muito obrigada pela participação de vocês, Thomas, Adriana e Anderson. Nós vamos finalizando a nossa live, agradecendo aos nossos convidados pela participação nessa live. Ela foi gravada, ela está disponível, vai estar disponível no nosso site e também no nosso canal do YouTube. Então, se inscrevam no nosso canal, compartilhem com seus contatos esse conteúdo que mostra como todo mundo, né, foi impactado por esse novo momento e a cada momento nós vamos estar tendo novas descobertas e gerenciando ideias, né, novidades e disrupções. Nós disponibilizamos também o e-mail live@fbde.com.br para as empresas que quiserem compartilhar conosco suas experiências, comentários, sugestões, tragam e nós agendaremos um meeting com os nossos consultores. Muito obrigada a todos, um bom dia e até a próxima live. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Bom dia. Obrigado, um abraço a todos. Obrigada. Obrigado.